Bom, se vocês concordarem, eu começo assim mesmo, sem apresentação, e porque assim, a ideia é a gente debater um pouquinho sobre como que as atividades remotas, elas podem ocorrer entre o que são os principais potenciais das atividades remotas e os principais desafios. E evidentemente que o espaço aqui é um espaço, além de a gente provocar um pouquinho, também de troca de experiência. Ver o que cada um anda pensando e como cada um anda se colocando na sua realidade e as potencialidades e desafios que anda encontrando. Então, se vocês me permitirem, a gente vai só conversando. Pode ser? Pode ser. Apareceu sua câmera, Valentim. Aqui, ótimo. Apareceu sua câmera. Que ótimo. Menos apareceu a câmera. Ao Bom, menos vocês sabem quem está falando. Você vai falando, para mim parece que está carregando aqui. Eu vou tentando, a hora que aparecer o arquivo aqui, aí aparece aí na tela. Mas eu acho que você pode começar. Eu vou pegar de volta, Cristiano, uma dessa aqui, já que apareceu minha câmera, quem sabe eu consiga pegar a apresentação de volta. Tá. Acho que vou só foco de imagem aqui. Apareceu, hein? Está aparecendo, agora apareceu, né? Beleza. Aparecendo, né? Vamos ver conforme vai tentando abrir aqui e tentando passar. Tá, viu, Valentim? Então, antes de você começar, só reforçando, para os alunos, os professores aí, colegas aí que estão participando, eu estou moderando aqui pelo RNP, aonde aparece o ícone chat público, as pessoas podem colocar perguntas. Ao longo da apresentação, não precisa terminar de esperar. Se surgir uma questão que durante a fala apareça, eles podem ir colocando ali. Aí eu vou cuidando dessas perguntas para depois te passar. O Emerson pode fazer a mesma coisa pelo chat ali do YouTube. Beleza, então? Uhum. Então tá, beleza, Valentim, pode ir. É só a apresentação que saiu daqui, né? Veja se o pessoal está vendo essa aqui. Sim. Tá? Então, pessoal, quem quiser e tiver interesse ou precisar de uma declaração de participação nessa roda de conversa, é só vocês procurarem ali pelo esse e-mail lc.fprlitoral@gmail.com e mandar um e-mail aos cuidados do Gustavo e o Gustavo emite a declaração para vocês. Tá? A nossa ideia hoje era falar um pouquinho, então, sobre a questão dos principais desafios e os principais potenciais que nós temos em relação às atividades remotas. Então, assim, para a gente começar um pouquinho, essa demanda, ela surge, evidentemente que a partir desse caráter emergencial da pandemia, em função da suspensão das atividades. Eu estou aqui até tentando tirar já a apresentação, porque eu acho que vai ficar mais complicado ainda, né? E o que eu acho interessante? Que a gente ouve muito falar entre fazer atividades remotas ou trabalho remoto, como alguma nomenclatura traz, inclusive a resolução do Ministério da Economia,
a resolução número 39, que é o que respalda as atividades remotas. E o que nós percebemos? Que entre educação à distância e atividades remotas ou trabalho remoto, há uma grande diferença. E nós precisamos minimamente começar a compreender isso. E também precisamos compreender os movimentos que tem por trás desses procedimentos, desses processos que vem tentando tanto estimular quanto implementar tanto a educação à distância quanto o acesso remoto. Então, não é só uma política pública instalada agora na pandemia. Ela já é um movimento que vem se consolidando ao longo do tempo. Se nós pegar os processos educacionais de formação, por exemplo, no ensino superior, as legislações, elas permitiam 20% de educação à distância dentro de um curso presencial, desde que constado no projeto político-pedagógico e aprovado nas instâncias. Todo mundo está ouvindo bem? Só alguém dá um... Sim, tá bom o som. A partir de 2019, finalzinho de 2019, o que houve? O que aconteceu? Houve uma nova resolução permitindo 40% de educação à distância dentro dos cursos presenciais. Então, vejam, essas normatizações, resoluções, se a gente pegar o histórico feito pelas políticas públicas desde 2016, junto com o BID, junto com o BNDES, junto com o Banco Mundial, e a gente procurar as políticas públicas que eles pensam para o Brasil, a gente também vai identificar nesses movimentos e nessas instituições um estímulo à educação à distância e às atividades remotas. Então, o que está se configurando agora? O que está se configurando agora é esse respaldo em termos de normativas, que está cheio, essas instituições que vieram consolidando esse movimento, e nós frente a uma pandemia. Evidentemente que a universidade tem que ter um posicionamento em relação à atividade, ao currículo. No nosso caso, então, para elucidar o que significa uma educação à distância, por exemplo. Uma educação à distância é uma modalidade educacional, né? E ela tem legislação própria, a Lei 9.057 de 2017, que regulamenta a modalidade de educação à distância. Então, ou seja, os cursos presenciais como o nosso, e outros cursos presenciais, como todo do Brasil, desde a educação básica, educação fundamental, qualquer nível educacional que tenha na sua proposta pedagógica uma modalidade presencial, ela só pode ofertar uma atividade em educação à distância se ela fazer uma reformulação curricular na sua proposta pedagógica e ser aprovada em todas as instâncias, inclusive. Então, no nosso caso, o que nós podemos propor frente a uma pandemia? Um trabalho remoto, ou como nós estamos chamando, atividades remotas. O trabalho remoto, esse que a gente pode propor, ele é regulamentado pela portaria número 39, de 2020, de 31 de março de 2020. É a portaria que institui a atividade remota, não como uma modalidade educacional, mas sim em caráter excepcional e temporário. Então, o que nós estamos falando aqui é basicamente disso, dessas atividades excepcionais e temporárias, enquanto uma atividade remota frente ao momento que nós estamos impedidos de estar fisicamente ou nos cursos presenciais. Então, essa é a ideia da nossa provocação aqui hoje. Eu vou pedir, já iniciamos então um pouquinho, falamos, tem mais gente tentando, vou pedir desculpa, nós tivemos um problema que nós não estamos conseguindo aqui fazer a transmissão de nenhum slide, e tivemos problema com o vídeo. Inclusive, eu caí várias vezes aqui da transmissão, provavelmente é um problema com a minha internet, com o meu computador, enfim, é alguma coisa que sempre funcionou e outro dia apresentou. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo. Eu estou no bate-papo aqui da plataforma do RNP. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser deixar aqui já, a gente pode ir marcando quem tem uma questão para ser pautada, ou quiser fazer uma fala, vamos anotando. O Hermes está lá acompanhando pelo YouTube, então quem está acompanhando pelo YouTube pode ir por lá também. E eu no Facebook, eu não sei se a gente conseguiu transmitir, Emerson, mas eu não estou acompanhando no Facebook. Na verdade, eu só estou acompanhando aqui.
Então, veja bem, então, o que nós estamos entendendo por trabalho remoto? Essas atividades educacionais que precisam ser feitas em caráter excepcional. Evidentemente que não tem como a gente falar em atividades remotas somente sem pensar na estrutura que está por trás da educação à distância e todo o seu viés, recurso e política pública. Então, por isso que muitas vezes a gente foi questionado, dizendo, por que vocês não fazem em EAD? Os alunos chegaram a fazer enquetes, outros grupos fizeram pesquisa, teve posicionamento de alunos. Nós não podemos fazer em EAD sem uma reforma curricular. O que nós podemos fazer é uma atividade de trabalho remoto. Então, no nosso caso, especificamente no nosso caso do curso de licenciatura em ciências, nós que já prevemos uma carga grande de 400 horas em atividades formativas complementares, esta pode ser enquadrada dentro dessas atividades formativas. Por isso a gente está dando a declaração. Acredito que outros cursos em outras instituições de nível superior podem fazer isso, né? Desde que prevista nas suas normativas, nos seus projetos político-pedagógicos, desde aprovado nas instâncias de cada curso, enfim. Uma outra coisa. Então, tem uma pergunta aqui do Vitor, né? Como serão contemplados indivíduos sem condições de participação online? Boa pergunta. Então, o Vitor já foi, o Vitor de Cali está pautando já um dos desafios, né? A nossa intencionalidade hoje era de falar das potencialidades e desafios. Vitor, tu me dá um minutinho que eu já vou te responder isso. Vou te responder com dados, inclusive. Então, eu queria falar primeiramente das potencialidades. Por que das potencialidades? Porque é o que nós viemos buscando. Então, primeiramente, o que aconteceu com a pandemia? Primeiro que ela demandou toda uma estrutura cada vez mais alargada de uma compreensão do que seria essas atividades educacionais que está desvinculada daquela rotina nossa de estar presente com os estudantes. Então, veja, nós fomos correndo estudar e procurar falar das metodologias, que metodologia a gente podia utilizar, como que a gente podia viabilizar os processos educativos, como que a gente poderia construir um processo educacional que viabilizasse a construção do conhecimento, dentro de uma formação específica profissional, que ela pudesse trazer de forma coerente a formação, né, a formação humana e profissional desses sujeitos que lá estão inseridos no processo educacional. Então, para isso, os professores fizemos reuniões, debatemos cursos, eu mesmo fiz 2 cursos à distância, um especificamente sobre metodologias para atividades, educação híbrida, por exemplo, foi o curso que eu fiz, que é tentando encontrar metodologias que viabilizassem isso. Então, o que aconteceu? Nós estamos avançando nas teorias, estamos avançando nas metodologias, estudando isso, para que a gente possa encontrar um caminho viável, né, para que todos possam, de alguma forma, ser contemplados no processo educacional. Então, o que a gente vê como grande potencial? Isso. O corpo docente, estudando metodologia, estudando teorias, houve uma grande disseminação de plataformas de aprendizagem, cada vez mais alargada. Então, isso é muito bom, é um potencial nesse momento. Os materiais didáticos estão circulando de atividades remotas, atividades de educação à distância, que podem muito bem ser utilizadas para atividades remotas. Então, nós estamos vendo aí uma série de materiais didáticos, plataformas de aprendizagem, ferramentas educacionais digitais de toda a forma, com metodologias, gamificação, lúdicos, né, de perguntas e respostas, de competições, enfim, há uma série de plataformas digitais e metodologias que estão sendo desenvolvidas e que ampliam e possibilitam cada vez mais um conhecimento específico e potencializando a construção do conhecimento. Então, isso que a gente viu enquanto potencial, né? Essas mídias, vídeos, lives, né? Enfim, essa mesma plataforma nós estamos utilizando, é uma coisa que nós não utilizávamos antes, e assim por diante. Então, muito recurso, muito material, muita teoria e muito fundamento e muita metodologia sendo estudado e sendo buscado pelos profissionais de educação e pelos interessados nesses processos de educação. Então, esse é o grande potencial que eu coloco, né, no nosso bate-papo aqui e daqui a pouco para outras pessoas se colocarem também. Os desafios que eu levantei primeiramente, o que a gente percebeu? Primeiramente, os desafios é a reestruturação
social, individual de cada sujeito. Nós temos cada um a sua realidade, cada um tinha a sua rotina, cada um tinha a sua estrutura, né? E precisamos reorganizar tudo isso, ou seja, reorganizar um tempo, e para que essa reestruturação ela tenha um pouco de condição do que nós realmente precisamos fazer nos processos de atividades remotas, ela precisa minimamente ter algumas condições para que a gente possa cumprir as atividades que estão sendo propostas, ou no processo educacional ao qual a gente está inserido, e que a gente possa produzir minimamente o que está sendo solicitado através dessas atividades. Então, ou seja, nós precisamos de uma reorganização, precisamos fazer uma reorganização social e de conduta que permitam que a gente acesse ambientes virtuais e que, ao mesmo tempo, a gente possa ter espaço e tempo para desenvolver as atividades. Claro que, para isso, a gente precisa de toda uma estrutura social por trás disso, né? Nós precisamos que a nossa família, todo mundo esteja bem, que ninguém esteja contaminado pelo coronavírus, por exemplo, né, que não tenha nenhum caso, que a gente tenha condições de manter a nossa família, a gente, em situação de pandemia, de quarentena, para desenvolver as atividades. Quer dizer, então, há um desafio aí voltado para a estrutura social dos sujeitos, não somente para o domínio de recursos ou domínio de tecnologias, por exemplo, né? Então, esse é um dos desafios. Outro desafio que a gente vê claramente, né, para além dessas questões que envolvem a condição social e financeira de todas as pessoas envolvidas no processo, está relacionado com a utilização dos recursos. Quais são os recursos que são utilizados e como que esses recursos eles são disponibilizados para o processo educacional. Então, eu fui buscar alguns dados, eu encontrei uma pesquisa, e eu vou utilizar essa, e evidentemente que poderia ser outra pesquisa, né, que fala também da formação do corpo docente, ou seja, nós não estamos formados para atuar em educação à distância ou desenvolver atividades remotas. A maioria do corpo docente não está formado para isso. Nós não temos habilitações para isso. Eu mesmo nunca havia feito um curso de educação à distância. Eu tinha lido poucos materiais de educação à distância. Tinha lido poucas resoluções a respeito, né? Então, essas resoluções que eu estudei em função de estar na coordenação do curso em algum momento e ter que trabalhar com a formulação do curso, por exemplo, e atender às normativas. Quer dizer, então, não é um hábito de quem está atuando numa modalidade educacional presencial buscar informações sobre a modalidade de educação à distância, por exemplo. Então, é um desafio à formação docente também. E o desafio maior de todos, eu acho, sim, que é a questão dos recursos tecnológicos. Por exemplo, tem uma pesquisa, quero compartilhar um dado com vocês sobre uma pesquisa, é uma pesquisa publicada pelo CETIC.br, ele é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Ele tem a missão de monitorar a adoção de tecnologias da informação e comunicação no Brasil. Foi criado em 2005, e ele está ligado ao Comitê Gestor de Internet no Brasil. Então, ou seja, essa pesquisa, o título da pesquisa, ela está publicada no site da CETIC.br. Ela está publicada da seguinte forma: 3 em cada 4 brasileiros já utilizam a internet. Né? Então, ou seja, de 3 a 4 brasileiros se utiliza a internet. Bom, isso é um dado interessante e é um dado muito bom à medida que a gente precisa que as pessoas tenham acesso à rede internet para poder desenvolver suas atividades remotas. Aí, então, eu tentei dizer assim, bom, se 3 a 4, nós temos hoje 211 milhões de pessoas no Brasil, 3 a 4, né, é um número bom. Mas a pesquisa, ela não pega todos os brasileiros, a pesquisa acima de 10 anos. Então, ela considera que acima de 10 anos são pessoas que têm liberdade de acessar a internet. Então, acima de 10 anos. Tá. Então, a pesquisa, ela se restringiu a um público de 180 milhões de pessoas. É uma pesquisa muito consolidada pelo número, né? Então, ou seja, desses 138 milhões, 134 milhões de pessoas são usuários de internet no Brasil. Então, nós temos 211 milhões, a pesquisa trabalhou com 180, desses 180, 134 milhões de pessoas usam a internet. Significa que 47 milhões de pessoas não acessam a internet. Então, a gente precisa entender agora
quem é o nosso público, né? Quem é o nosso público? Quem são as pessoas que acessam a internet e quem não são as pessoas que acessam a internet. Então, por exemplo, aí eu fui ver, essa pesquisa traz a população urbana e a população rural. Não é o nosso caso, em Matinhos, basicamente nós estamos na região litorânea, eu já nem sei se ela é considerada totalmente rural, urbana, nós temos muito pouco aluno da área rural, né, por causa da questão geográfica do litoral, mas nós temos ribeirinhos, quilombolas, aquela coisa toda, os caiçaras, então nós temos um outro povo e um outro público. Mas, enfim, no Brasil, a população urbana é de 118 milhões de usuários da internet e 35 milhões de não usuários. Agora dos 180 milhões, né? Que, na região rural, 13 milhões de pessoas acessam e 14 milhões não acessam a internet. Então, isso são dados que dizem assim, bom, quem está acessando a internet e quem não está acessando a internet. Né? Desculpa. Eu estou olhando para o ladinho aqui, que eu fiz ainda bem que eu imprimi minha cola aqui eu ia conversar com vocês e acabou não passando, né? Estou olhando aqui para os dados, para os números. Então, vejam bem, aí o que me interessou? Veja, nós estamos num curso de licenciatura, que é a realidade da UFPR Litoral, do curso que nós estamos aqui hoje promovendo. Existem outras, existe um outro público que tem uma outra demanda aí, e tem um outro público. Se nós pegar a maioria dos professores de escola pública, por exemplo, ou a maioria das escolas públicas, ou pegar a maioria dos cursos de formação superior no Brasil, e nós fizermos um rastreamento da classe social que frequenta esses cursos, nós vamos chegar numa classe social, e essa classe social vai dizer quem são essas pessoas, e dizer que essas pessoas acessam mais ou menos a internet e por quanto tempo. Então, veja, eu fiz esse trabalho. Eu peguei e fui buscar na internet esses dados, nessa pesquisa, sobre a classe social. Por quê? Porque a maioria dos nossos alunos no litoral, no curso de licenciatura em ciências, ele é alunos de classe E e D. São pessoas, classe E são consideradas que ganham até 2 salários mínimos, e classe D de 2 a 5 salários mínimos. Então, ou seja, pessoas que ganham abaixo de R$ 3.500 estão na classe D, e abaixo de R$ 2.000, R$ 1.800 estão na classe E. Então, ou seja, hoje no Brasil estima-se que nós temos 60 milhões de pessoas nessas duas classes. 60 milhões. Desses 60 milhões, nessas duas classes somente, 26% somente são usuários da internet. Então, tipo assim, se nós temos 100 alunos no curso, nós temos que perguntar no nosso curso qual é o aluno que está acima dessa classe social de R$ 3.500 por mês, para dizer que esse aluno, nessa renda, acima disso, ele está fora desse dado que eu estou apresentando. Porque abaixo disso, dos 60 milhões, são 27 milhões, 26 milhões de não usuários. O que significa isso? Significa que, desses que usam a internet, desses 60 milhões, 34 milhões que usam a internet dessa classe social, a gente também, a pesquisa traz dados sobre qual é o meio, ou qual é o recurso utilizado por eles para fazer o seu acesso à internet. E a pesquisa traz um dado interessante, 85% dos dos usuários da internet, acessam a internet pelo celular. Ou seja, o acesso é basicamente pelo celular. 85% exclusivamente pelo celular. Não acessa outro aplicativo, nem computador. 85% de 60 milhões de pessoas. Okay? Um outro dado interessante. Somente 2% acessa a internet pelo computador. 2%. De 60 milhões, 2%. Um outro dado interessante. 13% tem acesso tanto ao computador quanto ao celular. E 29% acessam apenas a internet se ela for uma rede Wi-Fi. Normalmente vinculada a algum sistema gratuito ainda. Ou seja, eles não acessam pelo sistema de dados móveis. E se a gente ir mais a fundo nessa pesquisa, a gente vai ver que 95% acessa a internet para fazer trocas de mensagem. Então, veja, nós temos um público com reduzida capacidade de acesso à internet, a um recurso viável para desenvolver um estudo e por tempo prolongado.
Esse é o maior desafio que nós temos hoje na nossa realidade. Ou seja, o que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver, superar um movimento inicial, ao menos, né, que ele pense nessa população que vai acessar essas atividades de forma que possa garantir minimamente que, além dos recursos que vão ser disponibilizados, a permanência de utilização por esse recurso. Então, o nosso maior desafio hoje, ele está na tarefa, que eu acho que é a principal tarefa, que seria da educação, de confrontar a pobreza política, né, desfazendo esse véu da ignorância histórica produzida por camadas mais populares, que impede a gente de tomar nas nossas mãos o rumo da nossa própria história. Não dá para a gente dizer, vamos fazer uma atividade remota, em determinados momentos, sem a gente saber quem são os sujeitos dessas atividades, quem são os sujeitos do nosso curso. Hoje, então, nós temos como principal desafio construir um espaço onde que a gente possa minimamente se encontrar com os sujeitos, mesmo em atividade remota, como agora, e que essas pessoas possam ficar pelo tempo necessário da atividade. Então, além da organização, reestruturação social de cada sujeito em cada realidade, nós temos também a questão dos recursos e a viabilidade de utilização desses recursos. Então, no meu entendimento, esses são os principais desafios, né? Potencialidade. Então, grande quantidade de recursos sendo utilizados, a grande quantidade de metodologias sendo desenvolvidas, de materiais didáticos sendo desenvolvidos, enfim, uma parafernália de estrutura para os processos educativos que eles ocorram realmente. Mas, enquanto desafio, nós temos a questão dos recursos que viabilizam acesso a esses materiais, que viabilizam acesso a essas metodologias, que viabilizam os docentes estarem. E tem uma outra coisa, quando a gente pensa em substituir completamente a atividade educacional presencial como espaço de interação na escola, por atividades remotas ou educação à distância. Que é assim, a escola ela é uma micro-representação social. A escola ela é um espaço de interação social. E é um espaço de manifestação cidadã, onde a gente aprende a conviver com a diversidade de pessoas, com a diversidade de ideias, onde a gente aprende a entrar em conflito ideológico, conflito teórico, conflito cultural, conflito de entendimento de vida. Enfim, é na escola que a gente aprende a fazer o exercício da cidadania. Então, quando a gente substitui a convivência da escola por uma convivência mediatizada, pelo recurso tecnológico, restrito, um sujeito, né, como eu aqui agora, fechado num quarto. Quer dizer, então, que tipo de interação está acontecendo? Então, nós precisamos pensar muito bem se nós vamos promover, né, atividades remotas, ela está sendo promovida de caráter emergencial e excepcionalmente em função de uma portaria que nos atende numa pandemia. Fora disso, nós podemos muito bem ter as várias modalidades educacionais, não sou contra nenhuma delas. O que eu sou a favor de qualquer uma que seja, é que a escola, além de ela ser democrática, ela precisa ser uma sociedade democrática. Então, o que nós precisamos é de uma sociedade democrática. E uma sociedade democrática só é democrática se nós tivermos acesso aos recursos que ela dispõe para construir conhecimento. Então, que todos possam ter. Então, eu queria colocar mais ou menos isso como principal desafio, e principal potencialidade, e eu acho que agora a gente abre aí para perguntas, as pessoas falarem, ver quem está aí, eu acho que estou vendo que tem pessoas de outras realidades, além do litoral, de outros cursos, enfim, me colocam agora num espaço aberto, e vou dar uma olhadinha aqui no bate-papo aqui, se alguém quiser fazer pergunta pelo bate-papo, a gente pode ir respondendo, se alguém quiser se colocar, fazer uma fala. Tudo bem? Alguém ouvindo? Valentim, eu não sei se você chegou a ver minha pergunta, eu fiz meio que duas perguntas ali no bate-papo, se você puder falar alguma coisa sobre. Estou aqui, atividade de ensino de cursos de educação superior.
Eliane, faz ela ao vivo aí, repete aí. Eu estou vendo aqui que a pergunta da Eliane está relacionada a como que seria. Vou ler aqui pela... Posso falar? Pode falar, faz favor. Eu queria ver se era possível falar um pouco sobre o assunto pertinente, né, dentro da resolução que a UFPR propôs, que é sobre a educação à distância, né, a remota, nesse período de período especial. Eu queria saber o posicionamento de vocês em relação a isso, de você, ou se outros professores quiserem falar também. E caso essa resolução seja aprovada, como que vai se adaptar para a gente? Vocês têm alguma ideia? Porque, querendo ou não, tá tudo muito próximo, né? Não sei se vocês entraram para ver, as datas estão bem corridas. Tipo, queria saber como é que vai ficar o nosso currículo, como é que vai ser essa adaptação, porque tem que pensar, né, junto, porque tá próximo, não sei como é que vai ser. Evidentemente, Eliane, que essas coisas que nos atropelam a todos, evidentemente que ninguém tem solução, né? Ninguém tem resposta pronta. O que nós temos é uma demanda de uma reunião, em função dessa reunião do CEP, onde está sendo aprovada a proposta, né, que regulamenta as atividades, e evidentemente que a partir disso, com resolução na mão do que for aprovado, às vezes ela pode sofrer alguma alteração ou não, aí a partir disso a gente tem um documento que a gente olha para aquele documento e diz como é que isso pode ser contemplado na nossa realidade. Aí, daqui para frente, eu posso fazer uma fala pessoal. Como eu disse, nós temos hoje recursos metodológicos e teóricos que permitem a gente fazer atividade remota. Mas eles não são, por si só, suficientes. O que nós precisamos é de recursos disponíveis para que todos possam fazer as atividades. Recursos inclui recursos de qualidade, ou seja, no meu entendimento, é desumano, não dá para construir um processo educacional de formação humana, né, exigindo que os alunos acessem o celular, né? Uma coisa é acessar o celular dentro da universidade, com a internet gratuita da universidade, né, e usar para a sua finalidade, porque é um instrumento teu pessoal. Outra coisa é querer que o aluno, em qualquer lugar, acesse um recurso tecnológico para fazer uma atividade. Então, eu acho, a gente tem que trabalhar, eu fico imaginando se eu tivesse que trabalhar no celular o tempo todo para desenvolver as coisas que eu desenvolvo, né? Para mim seria inviável, você foi. Agora, o que eu acho que é viável? O que eu acho que é viável é nós pensar, se vai ter uma atividade, uma proposta remota, e que os alunos precisam ser contemplados, ou serem realmente exercer essa atividade, quais são os recursos que estão sendo disponibilizados, né? Eu sei dizer assim, se não fosse buscar a formação de 2 cursos aí para compreender um pouquinho essas metodologias, eu não teria nem entendimento teórico de como fazer. E outra, o meu computador deu problema hoje. Então, que recursos são esses que estão sendo disponibilizados junto com esta proposta? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu penso. Não sei se alguém quiser complementar ou contribuir. Eu queria complementar, Valentim, até mesmo porque uma parte disso envolve, desculpa, um pouco do papel da coordenação, né, da gente estar acompanhando esses processos aí. Então, só para complementar, e os alunos, já que a gente tem vários alunos aqui participando, a gente, só resgatando, a gente tinha inicialmente colocado uma discussão, entre os docentes aqui do nosso curso sobre essas atividades remotas, né? E depois de acho que discussões lá em 2, 3 reuniões, a gente chegou à conclusão que não é viável. A gente fez aquele levantamento com os alunos, uma pesquisa relativamente simples, né, que o Emerson, né, fez lá pelo Google Form, mas ela é um recorte bem pequeno, mas mostra bem essa realidade que você mostrou, que você comentou na sua apresentação, né? Então, o que acontece? A universidade,
depois de toda essa discussão, a gente resolveu que a gente não vai fazer. Se a gente tivesse um aluno que não pudesse participar, a gente não ia fazer, né? Um aluno numa turma, né? Obviamente, se a gente conseguisse, teoricamente, fechar uma turma lá em algumas das turmas que nós temos, obviamente a gente poderia até dar continuidade. Mas assim, o fato é bem esse mesmo que que essa tua pesquisa mostrou aí, né? Agora está compartilhado aí que a gente está vendo, né? Mas posteriormente a universidade criou a possibilidade de trabalhos remotos, como é que eu posso dizer, como se fosse um calendário paralelo, né, a esses calendários em que, para aqueles alunos que quisessem participar, a gente faria, né? A gente chegou a também discutir isso, aí gera outra questão, porque daí o trabalho também ficaria duplicado para o docente, porque a gente teria que dar conta dos alunos que aceitassem fazer remotamente, e depois a gente ainda teria que fazer a atividade presencial a hora que voltasse às aulas normalmente, né? Então, só para esclarecer os alunos. E uma coisa que eu acho que para os alunos tem que ficar muito claro, assim, a gente tá levando muito em consideração a situação deles, né? Eu só relatando, assim, uma conversa nossa mesmo para que eles, inclusive alguns alunos escutaram muito essas conversas nossas nas reuniões de câmara, né? Que a gente deixa em aberto. A gente não vai tomar nenhum tipo de atitude em que a gente tenha exclusão de aluno, né? Então, se tiver algum aluno preocupado com as atividades remotas e atividades remotas de que a coisa vai vir de uma forma forçada e tal, no que depender de nós, docentes, a gente não vai aceitar, a gente vai trabalhar dentro das possibilidades dos alunos, né? Então, só para complementar isso. Então, só para fechar, esse calendário paralelo aí, aliás, esse calendário paralelo que faria com outras turmas, a gente não chegou nem a discutir, né? Dentro da situação que a gente está, né? Quer dizer, e de situações também que a gente colocou, de ter um trabalho duplicado, né? Então é isso. Só um parênteses, eu estou fazendo agora, já estou entrando na última fase da atividade daquele curso de educação híbrida. Eu acho que é um curso muito interessante, aprendi muito, que acho que é o curso que o Valentim comentou. É bom para quebrar alguns preconceitos, porque a gente tradicionalmente tem um preconceito de que a educação à distância, qualquer tipo de educação em que não envolva o aluno presencialmente, a gente cria um preconceito de que é uma forma só de se diminuir custo, baratear e etc. Mas, assim, esses cursos que a universidade promove, pelo menos esse que eu estou participando, né, são cursos em que trabalha justamente as potencialidades que a utilização das tecnologias nos permitem, né? E isso independente de pandemia ou não. Então, acho que é muito interessante, né? Inclusive, a gente, para se discutir o nosso PPC, a gente, obviamente, pode levar em consideração parte do curso nessa situação e também levar em consideração, obviamente, a condição de acesso dos alunos. Mas era só para fechar, então, essa parte aí do que foi perguntado, né, sobre essa situação das atividades remotas, né? Eu tinha esquecido que vai sair um edital também de pacotes de acessos para alunos e de computadores. São 3.000 pacotes de acesso e 1.500 computadores. Não sei de onde tiraram esses números, não sei se esses números vão dar conta de tudo que os alunos precisam. Se esses pacotes de acesso são pacotes de acesso, por exemplo, de operadores de celular, porque se o aluno assistir um vídeo de YouTube, vai acabar o pacote num único vídeo, né? Então, tem que ficar muito claro o que vai ser feito, né? Mas à medida que isso for aparecendo, a gente vai divulgando também para os professores e para os alunos. Aí eu retorno a tua fala aí, Valentim. Cristiano, eu vou responder aqui, o Hermes compartilhou a pergunta do Vili, lá do YouTube. Ele pergunta, professor, cite exemplos de recurso, por gentileza. Bom, recurso, Vili, pode ser tanto a metodologia quanto um instrumento, né? Então, ou seja, nós temos metodologias para educação à distância ou para atividades remotas, tipo educação híbrida, e nós temos recursos, que teriam que ser computador e acesso à internet.
Então, ou seja, existem muitas plataformas hoje que possibilitam desde abordagens específicas de conteúdo até outras metodologias mais avançadas, lúdicas, por exemplo, gamificação, né? Existem hoje aplicativos, a gente já usou alguns, tipo o Google Sala de Aula, o Matching Matter, são recursos que a gente pode utilizar para desenvolver uma atividade específica de um conteúdo específico. Mas assim, Vili, o que nós sabemos? Que não existe nenhum conteúdo hoje que um professor possa reproduzir em sala de aula que não existe disponível na internet. Então, isso já estava dado. Então, a grande questão é qual é o papel do professor. E daí, eu acho que, junto com essa fala, Vili, tem outras questões aqui na sequência, que a professora Camila, o pessoal da educação lá de Colombo, de Campo Largo, a professora Camila pergunta, considerando uma educação democrática, nesse momento, quais seriam os possíveis caminhos para não se distanciar do processo educativo? Bom, primeiramente, esse é um dos maiores desafios. Primeiro que a educação democrática, ela precisa ser democrática não enquanto objetivo a ser alcançado, mas ela tem que ser democrática enquanto princípio, entende? Ela tem que ser a estrada que a gente anda. Não é democracia quando você almeja a democracia. Se você almeja alcançar a democracia, é porque ela não existe e ela não está instalada. Então, o que é um processo democrático, primeiramente, né? Então, para que a educação seja democrática, primeiramente parte do princípio que todos temos as mesmas condições de pensamentos. Não dá para dizer que é um processo democrático quando já parte da diferenciação que alguns não podem e outros podem. Entende? Daí a gente tem que ver por que eles não podem. Então, o princípio democrático é esse, todos podem. Se todos podem, eles podem em que condições que todos podem? Então, nós temos que ver se as condições são iguais. Claro que se eu começo a mexer nas condições, tipo, enquanto alguns têm acesso à internet e computadores de última geração, outros não têm nem pacote de dados, como o Cristiano falou. Então, isso não é uma escola democrática. E o que nós podemos fazer? Eu acho que tudo que puder ser feito para que possa manter um vínculo entre os processos educacionais, professores e alunos, e o processo de formação, eu acho que ele é viável. E eu acho que a gente só vai superar desafios à medida que a gente se colocar no processo. Então, por exemplo, esse nosso encontro, com todas as dificuldades que nós temos, né, e desafios, ele é um processo. Claro que ele é um processo que pode ser aperfeiçoado. Como é que os processos são aperfeiçoados? À medida que eles se instalam, que eles avançam, que superam desafios, dificuldades, assim por diante. Tempo claro. Eu vou para... aqui era do nosso... O Luiz Everson colocou ali, né? O Luiz Everson, eu acho que Neuciane. Isso. A Neuciane perguntou o que a gente acha do cancelamento desse ano, tendo em vista que muitos não têm acesso. Olha, primeiramente, eu acho assim, que cancelar o ano é um desafio. Não cabe, no meu pensamento aqui, dizer cancela ou não cancela. No meu pensamento, cabe em que condições a gente volta, né? E quando a gente volta. Então, quando a gente voltar, aí a gente tem que avaliar as condições para definir se elas permitem que você possa ainda desenvolver um trabalho, se for de recuperação, reposição, de prolongamento, suspensão das férias, isso. Então, nós temos que avaliar que condições a gente volta. Decidir agora, previamente, pelo cancelamento do ano, primeiro que eu acho que se fosse, teria que ser inicialmente do semestre, principalmente o nosso curso, que é semestral. Claro que para os cursos anuais tem que pensar em ano. O nosso curso seria por período, né? Então, nós teríamos que pensar o cancelamento do primeiro semestre. Agora, qual é o custo disso? Eu sou muito tendencioso a não ser favorável ao cancelamento de um ano ou de um semestre. Por quê? Porque eu imagino as pessoas que têm a necessidade do diploma para fazer a sua dignidade social acontecer realmente, né? Pessoas que precisam de um diploma para conseguir um melhor trabalho, conseguir uma melhor renda, assim por diante. Então, se a gente cancelar um ano, cancelar o semestre, significa jogar um ano para frente dessas pessoas. Qual o impacto emocional nessas pessoas por mais um ano na universidade, quando achava que ia ser um ano antes? Qual o impacto de mais 6 meses? Como a gente viu, nosso curso, principalmente de licenciatura, é curso da classe D e E.
São gente que, quando acessa a internet, acessa por pouco tempo, e acessa com recursos para trocar mensagens, essas coisas, que não tem problema nenhum com isso, isso é um dado. Né? Agora, querer que acesse para elaborar um texto, para ver um documento, para ver um vídeo de 2 horas, 3 horas, para depois elaborar uma síntese, né, já é um outro desafio. Então, essas pessoas, elas não têm a condição agora, vão ter ali na frente? O que garante que vai ter a condição ali na frente? Então, para que um processo democrático aconteça, eu preciso ter algumas garantias. E as garantias é que os recursos estejam disponíveis. E para que isso aconteça, aí sim, eu tenho que brigar por isso, né? Eu tenho que lutar por isso, porque isso é direito, né? Processos igualitários nos processos educacionais é direito. Então, eu tenho que lutar por isso, tenho que exigir que isso aconteça. Então, eu não sou muito favorável a cancelar o semestre, em cancelar o ano, mas sou favorável de quando se instalar o retorno, a gente pautar e dizer, sim, quais são as condições que nós temos e o que dá para ser feito, se é viável, se não é. Eu prezo muito pela qualidade educacional. Eu penso que nós não podemos abrir mão da qualidade da formação profissional e da formação humana. E mais importante é a formação humana, que eu acho que é o que a escola principalmente contribui. Mais alguém? Não sei se passei alguma aqui ou não. Lá pelo YouTube tem alguma pergunta lá, Emerson? Tem um comentário do Luiz Everson sobre a resolução, né? Ele colocou nota técnica, né, sobre essa discussão, mas acho que é mais informativo, né? Não sei. Eu só disponibilizei o que o Valentim tinha colocado para a gente como um texto de base para nos guiar nessa discussão no dia de hoje. Eu só coloquei ali para que os estudantes também possam ter acesso a esse material. Tá, eu vou aproveitar então, já que a gente está vendo aqui, eu vou colocar uma pergunta para o Valentim aí para a gente enriquecer nosso debate aí. Assim, ó, Valentim, eu comentei, né, de um conceito que a gente tem, a gente não, né? Pelo menos, vou dizer que eu tinha, em relação à educação à distância, né? Primeiro tem que ficar muito claro, né? Que você falou também, do que é educação à distância, do que é educação híbrida, do que é atividade remota e etc. Né? Você vê como um risco do ponto de vista governamental de tentar facilitar, né, tentar colocar de forma forçada esses processos de educação que não sejam presenciais como uma forma de um barateamento, né, se for pensar assim, já que a gente tem, lógico que isso depende da interpretação de cada um, mas os dados também corroboram, a gente tem um governo que não está muito interessado na educação, na pesquisa, etc. Então, você vê que o ensino à distância, a educação à distância, ela pode ser usada como um mote, um mecanismo para tentar forçar isso, né? Eu queria que você fizesse uma fala, que eu acho que é interessante a gente, né, debater um pouco sobre isso. A gente sabe da realidade também brasileira, que né, se é que consegue fazer isso por causa da situação que está, mas enfim, só fazer uma fala aí para nós. Assim, eu quero ressaltar, antes de falar qualquer coisa, ressaltar que independente da modalidade, se ela é educação à distância, se é uma atividade remota ou é uma atividade presencial, seja qual for a modalidade educacional, é preciso que haja uma garantia da qualidade política e formal. Isso se remete à utilização de recursos tecnológicos, acesso à internet, domínios de referências e teorias e de práticas, principalmente por professores, tutores e mediadores desses processos. Então, qualquer processo educacional, a qualidade é uma condicionante indispensável. Para os docentes, a qualidade é uma condicionante enquanto trabalho. Para os estudantes, é uma condicionante enquanto formação. E para ambos, é uma condicionante enquanto processo educativo. Então, eu acho que a qualidade é indispensável. Claro que agora, para falar disso, temos assim, então,
nos termos de legislação, a LDB, ela já previa a inserção de educação à distância, em 96. E ela foi sendo regulamentada, e ela foi sendo mexida. E para a gente entender um pouquinho de como que essas instituições que você cita aí têm atuado, dá para a gente citar o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, que são os principais envolvidos nesses documentos que construíram indicativos que viabilizassem, que pudessem, dizer assim, que eles estimulassem um aligeiramento da formação nesses processos à distância. Para quem quer conhecer um pouquinho mais em documentos, eu sugiro iniciar os estudos a partir do documento do Banco Mundial de 2017. O nome do documento é Um Ajuste Justo, Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil, né? E para quem quiser ir logo ao ponto, é só abrir o documento na página 121 e iniciar os estudos. Quer dizer, a gente vai começar a compreender o que está por trás desse movimento da educação à distância e desses processos de viabilização. Eu acho que muitas dessas coisas que nós estamos vendo hoje já estavam prontas, entende? Eu tenho me dedicado muito desde que surgiu a pandemia, né, como eu disse, fiz 2 cursos de formação à distância nesse período, e tenho estudado e lido normas, resoluções. Evidentemente que podemos considerar que eu tenho um processo lento de aprendizagem, porque tenho aprendido muito pouco perante tudo que eu vi. E eu já cheguei a dizer assim, não, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode fazer, porque dá para fazer. Quando eu pensava somente nas metodologias, porque existe muita metodologia, muito material, muito recurso, muita plataforma, muita coisa existe bacana, muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente estuda os dados de quem tem acesso e quem não tem, nós, enquanto educação pública, não dá, no meu entendimento, não dá para a gente não olhar os dados de quem tem acesso por quanto tempo, né? E que condições de acesso são essas. Então, veja, é um processo de construção do conhecimento. E a gente não pode confundir instruir com educar. Vou dar um exemplo. Eu tenho pensado muito na questão, por esse processo mesmo, qual é a diferença entre processos de educação e processos de conhecimento, né? Quando pensamos nas empresas hoje, multibilionárias, do nosso tempo, percebemos que elas dominam a rede de dados, dos nossos dados. Hoje, as grandes empresas, as pessoas mais ricas do mundo, as empresas mais ricas do mundo, elas acumulam dados nossos, das nossas redes, das nossas informações. E o que elas fazem com isso? Elas propagam mais informações. A gente tem aí uma CPI da fake news no STF. A gente viu nas eleições o que isso pode acontecer, quer dizer, informações falsas ou verdadeiras. Eu nem estou caindo no mérito se aquelas informações eram falsas ou verdadeiras. Eu quero dizer que a propagação de informações, elas manipulam a forma como que a gente pensa. E manipular a consciência alheia, ao longo da história, sempre foi, e ainda é, o produto mais sofisticado para se chegar e se manter o poder. Então, ou seja, não tem nada de mais importante para quem está no poder do que informações. Então, veja, a informação, ela é um status, ela é um objeto de manipulação da consciência alheia para almejar mais riqueza e mais poder. Claro que o conhecimento é o contrário disso, né? Então, para mim, informação é uma coisa e conhecimento é completamente outra. O conhecimento por si só não significa que você não se posiciona a favor ou contra alguma coisa. Significa que você é flexível perante as contradições. Então, com o conhecimento, a gente é possível transcender as contradições. Então, quando a gente olha os dados dessa pesquisa que eu acabei de compartilhar no bate-papo ali da CETIC, e a gente olha que 99% dos usuários da internet, eles acessam a internet pelo celular. Quer dizer, a gente tem que se perguntar quanto tempo o sujeito pode ficar na internet se fosse numa atividade. E daí tu vai dizer assim, tem que ficar no celular? Eu diria não, jamais diria que alguém ficaria. Mas os dados dizem o seguinte, 99% que acessa a internet, acesso pelo celular. 92% acesso para enviar mensagens instantâneas de algum mecanismo, de algum aplicativo. 76% usa para redes sociais. 73% para divulgação de coisas relacionadas
a voz, gravação de voz, de áudio ou de vídeo. 59% busca informações, sobretudo sobre produtos e serviços. Ou seja, 59% consome alguma coisa ou vende alguma coisa pela internet. 47% busca assuntos relacionados à saúde. Somente 41% afirmam utilizar a rede para atividades escolares. 41% dos que acessam a internet. Desses 41%, somente 12% realizam cursos à distância. 40% afirma que acessa para estudar por conta própria. Então, ou seja, nós temos uma dificuldade de quando pensamos que essas empresas promovem o uso da internet, da rede, desses aplicativos e cursos para promover construção do conhecimento. Nós temos que perguntar quem é que acessa, quem é que vai ter condições de acessar e permanecer por determinado tempo para construir conhecimento, né? Você está fazendo curso lá, eu teve um dia que eu fiquei 12 horas na frente do computador, naquela de produção de vídeo, para produzir o vídeo, para atender a minha formação, para dominar minimamente alguns aplicativos. Quer dizer, quem são as pessoas que acessam e por quanto tempo elas têm essa disponibilidade de acessar? Então, qual é o risco de a gente achar que aumentar a viabilidade, agora qualquer pode acessar de qualquer lugar, pode ser que aumente a dificuldade das pessoas de classe baixa acessar os processos educacionais. Porque nós temos um grande número de pessoas da classe social mais baixa com dificuldade de acessar a internet e permanecer, inclusive com qualidade. Sei sim. Mas eu vejo sim, Cristiano, um movimento muito forte por trás. Acho que existe. Nós temos aqui, Bruno Manson, tem que levar em consideração que cada estudante tem suas potencialidades e dificuldades de aprendizagem, o que teria que pensar se os recursos disponíveis contemplam isso no caso das atividades remotas. Então, Bruno, aquilo que nós já falamos, eu acho que enquanto metodologias, teorias, elas são suficientes, ela tem uma infinidade de capacidade, de teorias, de metodologias que podem ser utilizadas para atender os diferentes públicos, os diferentes modos de pensar, de construir o conhecimento. Mas temos que pensar se todas as pessoas têm acesso a esses recursos. Então, eu acho que o nosso desafio maior é isso. Eu não acho o recurso tecnológico importante, mas à medida que ele priva você de acessar a construção do conhecimento, ele se torna primordial, né? Então, eu jamais vou dizer que o computador é importante na construção do conhecimento. Mais importante que ter o computador é saber pensar. Mas se o processo educacional exige um saber pensar e ele promove uma interação, eu acho sim que precisa do recurso. Então, nós temos esse desafio inicial. Legal. Alguém ia falar? Ana Andrade perguntando se as aulas fossem ao estilo videoaula, como está acontecendo no ensino infantil e fundamental. Primeiro que a boa parte dos vídeos aulas, a gente sabe como está sendo acessado e como está sendo construído esse entendimento, né? Há um desafio aí, de novo, com o tempo de acesso, permanência para atividade, recurso e contexto e estrutura social de cada sujeito, né? Quando há uma criança acessando a internet, tem que ficar alguém tutoriando do lado o tempo todo, né? Quando é um adulto, ele se autogesta no processo, né? Mas, em ambas situações, precisa ter esses recursos tecnológicos disponíveis. Stefano Cristina, essa medida emergencial é um ataque curto, médio e longo prazo para a educação, estudantes e professores. A aprovação terá consequências mais profundas do que garantir que a galera não fique sem fazer nada? Eu acho, Stephanie, que o objetivo é manter uma relação educacional entre professores, entre estudantes, entre sociedade. Ela precisa estar constituindo uma rede educativa. A nossa rede estava vinculada, principalmente, com a nossa ida a uma estrutura educacional, a uma escola, a um prédio, né? Era isso que a gente entendia de educação. A gente estar indo em algum lugar para fazer o processo educativo. Agora, a reformulação de pensamento diz,
a gente precisa pensar que educação não é ir num lugar, e nem é estar num lugar, mas é fazer alguma coisa de forma consciente, educativamente. Então, é mais um estado de ser do que um estado de ir e estar. Então, eu acho que essa é a grande mudança da educação que nós estamos enfrentando. Sônia Maria Lira Ferreira, Universidade Federal. Da onde, Sônia? Pelo YouTube? Acho que é Campina Grande, né? O UFCG. É. Como se faz um governo que não está preocupado com a qualidade da educação? Ah, Sônia. Talvez a gente fazer uma nova eleição seria um início. Essa é a grande pergunta, né? Uma outra possibilidade de governo, talvez, né? A gente ia ter um outro governo preocupado em educação. Quem sabe o próximo. Ela pergunta se a intencionalidade desse governo é privatizar a educação superior e pública. Sônia, eu não sei se ela é privatizar a educação superior e pública. Eu não saberia dizer qual é a pretensão desse governo. Na verdade, qualquer um que se aventure a dizer qual é a pretensão desse governo pode correr um equívoco, né? Porque não sei qual é a pretensão, porque nada é definido e claro, né? Tudo é obscuro nesse governo. Mas eu acho que privatizar a educação superior e pública, acho que não. Mas eu acho que privatizar a educação superior em alguns cursos, acho que sim. Vou dar um exemplo, Sônia. Não sei qual que é a tua realidade. Nós, no litoral, hoje, custa mais caro os nossos alunos saírem da cidade vizinha e virem até o nosso curso de van, no período da aula, de transporte que eles contratam, do que eles pagarem um curso à distância nas suas casas. Então, é mais caro o transporte hoje do que o acesso ao curso. Então, eu fico pensando, se a universidade ela está custando muito mais cara, o curso superior está custando mais caro hoje na universidade pública do que numa universidade privada. Claro que isso tem uma intencionalidade por trás, né? Claro que a gente não está viabilizando transporte público para estudante, claro que a gente não está viabilizando condições deles permanecerem nos processos educativos, né? Diminuiu drasticamente o número de bolsa, quer dizer, então existe uma série de políticas públicas aí que deveriam ser implementadas para manter essa educação superior com qualidade, né? Educação pública de qualidade, que não estão sendo efetivadas. Então, eu acho sim que há um desmonte, mas acho que não é de todos os cursos. E acho que não vai ser todos os cursos. E acho que não vai ser todas as instituições. Eu acho que é alguns cursos dentro de algumas instituições. Eu não consigo, por exemplo, ficar imaginando, né, que não exista mais curso de medicina ou de direito público no Brasil. Né? Mas, enfim, pode ser que ocorra, não sei. Mas acho que a educação pública ela está fragilizada nesse momento. Professor Gilson, grande colega do curso de Educação do Campo, colega do Litoral. É possível construir valores e realizar uma formação humana pela EAD? Quais são os valores que podem ser formulados e ressignificados pela EAD, Educação à Distância, quando pensamos num processo de educação comprometida com a sociedade democrática? Grande Gilson, né? Então, Gilson, eu acredito que é possível, né? Quando você tira do teu pensamento as coisas impossíveis, o que sobra são as coisas improváveis. E dentro das coisas improváveis, a gente pode dizer o que é provável e o que é improvável. Então, a gente se restringir a um pensamento dizendo assim, tá, não é possível, não. É possível construir valores, é possível fazer formação humana, é possível fazer formação profissional de qualidade. Porque daí, se a gente dissesse que não é possível, a gente teria que dizer esta modalidade de educação não é viável em nenhum momento. Porque não constrói valores, não constrói formação, não constrói, né, processos humanos. Então, eu acredito que é possível, sim. Né? Não estou dizendo que ela tem que substituir todos os outros processos. Eu estou dizendo que, enquanto modalidade educacional, em algumas realidades, talvez ela seja um único instrumento possível, né, de construir alguma coisa. Então, eu não sou contra a EAD, né?
O que eu sou contra é você estar tendo uma modalidade educacional sendo atacada e fragilizada nesse momento, né? Então, como princípio educativo, todas as modalidades são viáveis, como princípio. Do contrário, se a gente pensar que algum princípio educativo não pode ser atendido dentro de uma modalidade, é porque a modalidade não é viável. Então, todos os princípios educativos devem ser atendidos independente da modalidade, seja ela presencial, semipresencial ou educação à distância. A Sônia faz um comentário aqui dizendo que talvez a educação à distância ela não esteja tão fragilizada. Desculpa, Sônia, corrigindo. Que a educação talvez não esteja tão fragilizada. Bom, Sônia, nos meus últimos 10 anos de universidade, eu venho acompanhando a restrição a acesso a vários movimentos. Não sei se isso era bom ou se era ruim, mas que há uma escassez de recurso público na universidade gigante, há. Defasagem de todo nível. Então, nós não temos condições hoje de manter estudantes de licenciatura num período noturno, que boa parte deles precisam trabalhar durante o dia. Então, são trabalhadores que estudam. Os cursos de licenciatura, basicamente, é isso no Brasil. São as classes mais pobres, e dentro dos mais pobres que chegam à universidade, piores ainda, dentro dessa classe social. Então, vou te dar um exemplo. Nós olhamos os dados aqui da pesquisa da CETIC sobre a classe D e E. 60 milhões de pessoas hoje são enquadradas nessa classe social no Brasil, classe D e E. Desses 60 milhões de pessoas, somente 26 milhões acessam a internet. 34 não acessam a internet. Então, se a gente pensar que esses que não acessam a internet, provavelmente já não estão na universidade. Então, da classe D e E, a classe mais pobre, 26% acessam a internet. E daí, quando a gente olha o dado geral, que 99% das pessoas que acessam a internet, 85% acessam exclusivamente pelo celular. Então, se nós temos 99% dos usuários da internet e 85% usam o celular, quer dizer, desses 26% que são a classe D e pobre, que provavelmente é a universidade, o que eles têm para acessar a internet? Eles têm a internet da universidade e têm o seu celular. Então, eu acho que nós estamos indo para uma educação digitalizada, virtual, e que o número de exclusão vai ser maior. Então, eu acho que ela não é viável neste momento, sem a gente garantir minimamente que todas as pessoas tenham os recursos tecnológicos adequados para que se ocorram os processos. Entende? E o número de evasão da universidade tem aumentado ao longo dos anos. Um outro dado interessante, agora me ocorreu aqui, da pesquisa, lembrei, é que desde 2015 para cá, o número de computadores nas residências tem diminuído. Então, ou seja, o sonho de consumo de ter um computador em casa, ele já não é tão evidenciado como já foi no passado. Então, claro que a gente pode dizer, mas todo mundo prefere um smartphone do que um computador. Tudo bem, mas é uma decisão do sujeito. Mas o número de computador nas residências no Brasil tem diminuído desde 2015. Então, ou seja, cada vez mais teremos menos computadores em casa. Então, esse é um dado interessante. Quer dizer, se vai aumentar, não sei, mas tem diminuído. 39%, se não me engano, é o dado sobre as residências que têm computador em casa. Então, ou seja, 39% tem diminuído. O que significa isso? Que as pessoas não vão acessar o computador em casa, porque não vai ter computador em casa. E dizer assim, as pessoas vão fazer formação profissional pela internet, pelo celular. A gente pode imaginar quantas pessoas se dispõem a fazer uma formação profissional durante 4 anos pelo celular. Então, são questões interessantes de se pensar em termos de potencialidades e desafio quando a gente fala em atividades remotas, educação à distância, e mesmo em fragilizar o processo da educação presencial. Mais alguém? Acho que não sei se eu deixei alguma pergunta aqui, porque eu passei no bate-papo aqui
Eu percebi que tá tendo muito resgate do que tem o princípio do nosso PPC, né? Foca, os alunos comentam aqui muito, o próprio Gilson colocou, né? Mas os alunos colocam também essa questão da formação humana, né? Na verdade, assim, a gente sempre está vivendo esse embate, né? Eu acho que isso que o Valentim colocou muito bem, a gente está vivendo esse embate, a gente, de certa forma, é testado, né? Em outras falas do Valentim, eu lembro dele ter comentado que se a gente perceber os vídeos, quando a gente olha dessas atividades remotas, à distância, EAD, seja lá qual for, são vídeos de fundações que estão ligadas a grandes, mega empresários, sejam brasileiros, sejam de fora, quer dizer, isso é um fato, né, que haja esse interesse, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido, no sentido da gente sempre estar nos resguardando, né? Conhecer as potencialidades da educação né, de uma educação híbrida ou à distância, seja qual delas que a gente esteja falando, conhecer as potencialidades, mas não esquecer que o presencial a gente não tem como abrir mão, né? E não é só questão acho que não é só nem não é só a questão humana, né? A gente não faz aula, a gente não faz uma visita técnica à distância. A gente não faz experimento no laboratório à distância. A gente não vai criar alguma experiência do ponto tácita, né? Uma experiência de manipulação de alguma coisa, por exemplo, de laboratório, fazendo aula à distância, né? Então, tem questões que elas têm suas limitações, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar sempre que a gente está no meio de um campo de batalha, né? Que sim tem interesse. Eu acho que o Valentim colocou as licenciaturas, né? Eu não me lembro onde ou quando. A gente lê tanta coisa que a gente acaba esquecendo às vezes, né? Mas não lembro onde, quando, mas existe uma tendência de interesses de que as formações de professores sejam a sua maioria em EAD, né? Obviamente, alguns cursos precisam, né? Que sejam muito mais presenciais, né? Alguns cursos eles são extremamente caros, então, por mais que se houvesse universidades privadas, simplesmente não teria gente para pagar, né? Um curso de medicina, por exemplo, é um curso caríssimo, né? Então, se privatizar tudo não é uma questão de se resolver problema, né? Só para pegar um exemplo, mas então a gente tem todas essas questões que sempre estão aparecendo, mas eu vejo que o perigo da privatização da universidade pública não é uma privatização no sentido de se colocar a universidade na bolsa de valores para ver quem vai pagar mais por ela. Eu vejo a privatização ela entrando aos poucos dentro da universidade, né? Quando começar a cobrar taxa para não sei o quê, taxa para emissão de certificado, taxa para emissão não sei das quantas, que tinha um tempo atrás que a universidade tinha isso, né? Por mais que fosse pequeno. Alguns cursos de especialização pagos, até mesmo curso de mestrado pago que algumas universidades têm, né? Públicas, que eu particularmente sou contrário, que a universidade, se a universidade é pública, ela tem que oferecer sem esse pagamento, mas assim, talvez esse caminho que seja da privatização, né? Mas era isso só que eu queria comentar. Apareceram alguns comentários ali, de repente, se o Valentim quiser dar uma complementada. Eu vou pegar aqui a fala da Camila, né? Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Camila diz: a possibilidade para que haja uma formação humana e a construção de valores nessa modalidade remota, considerando o acesso de alguma forma por todos, seria metodologia os encaminhamentos utilizados?
Bom, a Camila aqui, ela vislumbrou, né, um mundo onde todos tenham acesso à modalidade remota, né? Então, considerando que todos, por algum método, pensando no mundo ideal, todos nós teríamos acesso a recursos, tecnologias adequadas para que pudesse ser desenvolvida a atividade remota. Bom, o professor José Pacheco, ele sempre é um idealizador, né, de educação, e ele faz algumas proposições e provocações interessantes. Ele costuma dizer o seguinte, que ele está lutando por comunidades de aprendizagem, que a escola não pode ser isolada, que o processo de educação tem que ser flexível, tem que ser integrador, contemplar a realidade dos estudantes, a cultura, assim por diante. Então, ele pensa em comunidades de aprendizagem. E, certa vez, alguém perguntou para ele, professor, e se nós imaginássemos agora que todo o processo educativo fosse sobre comunidades de aprendizagem, o que você faria? Ele falou, bom, eu iria lutar contra as comunidades de aprendizagem. Então, mais ou menos nesse sentido, Camilo. O monopólio, né? Na agronomia a gente diria monocultura, né? De uma única modalidade, e com todo mundo iguais, significa nós não estabelecermos um processo democrático, mas sim nós estabelecermos um padrão, né? Então, eu acho que tem que ter várias modalidades, mas todas elas devem ter o princípio educativo, que é a garantia, né, dos recursos, como você menciona. Mas você ter acesso a recursos, eles não são metodologias, né? O método, ele inclui a utilização do recurso, que também inclui uma técnica para aquele recurso. Então, por exemplo, eu tenho a minha técnica e o meu recurso, a minha técnica de usar o recurso, o meu recurso, que é o computador e a internet, então, eu tenho a minha técnica de usar o recurso dentro de um método. Então, a metodologia, ela não é por si só definida por acesso ao recurso e por desenvolvimento de uma técnica, mas ela é o exercício integrado da utilização do recurso e da técnica dentro de um objetivo educacional. Então, eu não acho que só todo mundo ter acesso ao computador e todo mundo ter acesso à internet e nós estaríamos com metodologias prontas. Não. Acho que nós teríamos que ter diferentes metodologias. Eu falei do José Pacheco, vou falar do Tião Rocha. O Tião Rocha faz uma pergunta muito interessante para os professores. Ele pergunta assim, quantas formas existem de ensinar uma criança? Claro que se a gente devagar no pensamento, a gente vai chegar rapidinho a dizer várias, muitas, infinitas. E daí ele diz, e dessas quantas a gente domina? Então eu acho que independente da metodologia, do recurso, sempre vai ter alguém que aprende de um outro jeito. E para esse um outro jeito, precisa-se outro professor, com esse outro domínio, com esse outro mediador, com esse outro tutor. Então, ou seja, não basta acesso à internet, não basta recurso e não basta uma metodologia. Nós temos que ter vários recursos, várias técnicas, vários métodos para contemplar os vários sujeitos nas suas mais variáveis e diversas realidades, inclusive nos seus mais diversos objetivos. Então, eu acho que essa diversidade ela é fundante. E mais importante do que nós ter um processo inovador é nós humanizar a inovação. Então, seja essa inovação qual for, eu costumo sempre perguntar, isso é uma novidade passageira ou o que nós estamos propondo é um passo à frente da nossa história? Né? Isso que nós estamos propondo, vai logo acabar ou nós ainda temos mais alguma coisa? Ou vai ficar alguma coisa? Então, é uma novidade passageira isso ou nós realmente estamos um passo à frente da nossa história? E eu acho que esse momento histórico exige de todos nós um pensamento nessa direção. Nós precisamos estar à frente da nossa história. Na sequência, tem a pergunta do Antônio Carlos Santos, do Nascimento. Professor, como o senhor vislumbra o uso das rádios e TVs universitárias nesse momento? Quais os limites de aplicação desses recursos? Trabalhar competências socioeconômicas, por exemplo. Assinando. Professor, Universidade Federal do Sul, do Sudoeste do Pará. Que bacana, hein? Seja muito bem-vindo, professor. Professor Nascimento, eu acho que toda a utilização de técnicas de mídias, recursos de mídias, elas são bem-vindas.
como acho que eu acabei de dizer, elas não vão definir, no meu entendimento, o processo educacional em si, mas eu acho que elas vão dar, sim, um suporte em algum momento, em alguma direção. No governo do Paraná, houve um governador que ele implementou a tal da TV Escola em todas as escolas do Paraná. Muitas escolas, a TV nunca saiu da gaveta. Outras escolas, mal utilizadas. Eu era professor na rede estadual quando essas TVs foram implementadas no Paraná. Eu confesso que eu utilizei muitas vezes, né? Naquela época, o máximo que eu conseguia fazer era baixar algum vídeo com algum mecanismo químico, de alguma reação química, que já tinha alguma animação, que poderia reproduzir melhor do que eu tentaria fazer no quadro. Vocês imaginem eu desenhando no quadro, né? Então, eu utilizava esses vídeos curtos, né? Às vezes eram até ilustrações de livros ou de outras coisas, fotos, porque ela passava também, e a gente utilizava. Então, evidentemente que eu acho que tudo que nós tivermos e pudermos usar para um processo formativo, humano e profissional, deve ser usado. Eu não sou contra nada, eu acho que tudo tem um potencial e tudo tem os seus desafios. O que nós podemos é estar preparados que quando a gente chega frente a uma análise, a um estudo, a uma contradição, a gente ter o cuidado para transcender essas contradições. Principalmente quando ela chega pela análise e pelo estudo. Então, nós que estudamos, nós que analisamos, nós sempre estamos em contradição, por algum mecanismo, né? Se hoje a TV, o meu computador sempre funcionou, hoje no início ele não funcionou, né? E o que fazer? E hoje nós dependemos exclusivamente do computador, né? Então, nós temos esses desafios e eles sempre vão aparecer. O que eu acho, sim, acho que as rádios, elas precisam ser reinventadas. Nós temos os podcasts aí que estão muito fortes, muita gente usando, muita gente viabilizando a construção do conhecimento. Eu mesmo já utilizei aplicativos de escuta, né, de áudio, aqueles leitores de livro, né? Eu, às vezes, fico 1 hora, 2 horas ouvindo um livro, né? Eu confesso que a minha aprendizagem pela escuta ainda ela é lenta, né? Mas são mecanismos que a gente utiliza. E acho que tem que utilizar mesmo, o máximo que a gente puder. Mais alguém? Bom, pessoal, estamos caminhando aqui para 9 e pouquinho, né? Eu acho que, como nós vimos, a nossa sociedade ela é desigual, sob diversos pontos de vista, econômico, social, cultural, político. Essa diversidade sempre esteve presente na escola. E eu acho que é na escola que pretendemos a superar os conflitos, e que nós aprendemos a superar esses conflitos sociais e a conviver respeitosamente com a diversidade social. As atividades de estudo na escola pressupõem envolvimento cognitivo, afetivo, ético, moral, que vão muito além de equipamento ou de acesso à internet ou das condições de usufruir tais acessos, né, de tais documentos e assim por diante. Então, eu acho que acho que precisa ficar claro entre nós que há uma diferença entre instruir e educar, né, e que parece fundamental para evidenciar os limites das atividades não presenciais, pois também nos auxilia a compreender as relações entre os significados sociais do conhecimento e o sentido que o conhecimento adquire para cada pessoa. Então, eu costumo pensar assim, né, quando eu fico pensando, antigamente, os filósofos, como é que eles acessavam e construíam o conhecimento? Então, eu acho que naquele tempo, o conhecimento era um artifício cultural da classe hegemônica. Acho que era, acho que não é mais. Eu vejo o conhecimento hoje como uma necessidade, como um instrumento de trabalho. Ou seja, cada vez mais se exige que a gente tenha cada vez mais uma formação, cada vez mais específica, cada vez mais especializada, né, para que a gente atenda um mercado de trabalho. Então, é um desafio pensar
como que a gente foi construir um processo educativo vinculado à questão do trabalho, né? Tem uma provocação interessante, acho que ela é do Schopenhauer, se não me engano, que ela é mais ou menos assim, vou tentar aqui recordar. Ele diz que processos, o que nós podíamos esperar quando a gente transformou os processos educacionais na forma de a gente sobreviver, de a gente ganhar dinheiro. Quer dizer, hoje ainda eu diria, né, transformamos no meio de sobrevivência da classe trabalhadora. Quer dizer, o que a gente esperava que ia acontecer? Quando a gente transformou o processo educacional de uma forma de a gente formar um sujeito para ele se inserir no mercado de trabalho e, através desse trabalho, ele ter a dignidade social dele ou o meio de sobrevivência dele. Quer dizer, o que a gente esperou que ia acontecer? Claro que existe uma resposta para isso, e claro que existe um pensamento por trás disso, e que a gente precisa minimamente pensar sobre. Quer dizer, a gente faz um processo educativo para formar um sujeito, para ele atuar no mercado de trabalho, para ele ter uma renda, para ele manter a vida dele, para ele sobreviver através daquilo. Isso é processo educacional. Quer dizer, a educação é para isso mesmo? Nós temos que nos perguntar. Nós temos que responder isso, né? Então, eu acho assim, que a pandemia evidenciou que realmente o nosso mundo é primeiramente sobre poder e dinheiro. E depois, mas muito depois, é sobre educação e vida, né? Nossos dados no Brasil dizem isso hoje. Então, eu acho que essa realidade, se ela não nos contempla, nós precisamos urgentemente mudar as nossas atitudes para que parar com estímulos de glamorização da ignorância. Nós temos muito processo de ignorância, muita gente se diverte com isso. Nós temos que parar com isso. Precisamos romper com isso. Nós temos que romper com os processos que constroem a ignorância. Entende? E é um desafio, porque está instalado na nossa cultura. E eu acho que a força central para que isso ocorra é a gente saber gestar a nossa autonomia, né? Independente da modalidade educacional. Se nós estamos numa atividade presencial, uma atividade à distância, nós temos que aprender a gestar a nossa autonomia. Normalmente ela é restrita, né? Roberto Freire fala que liberdade é o que a gente tem da porta do trabalho até a porta de casa, ou da porta de casa até a porta do trabalho. Ele diz isso é liberdade. Quer dizer, então a gente não tem mais liberdade em casa pela questão cultural, não tem mais liberdade no trabalho pelas questões das leis de trabalho e no que te pagam para fazer, quer dizer, então, como é que a gente gesta essa autonomia, né? Então, eu acho que os processos, independente se eles ocorrem via modalidade remota, educação, modalidade à distância, ou através do trabalho remoto, ou através do presencial, eu acho que nós temos que pensar numa escola que construa aprendizagem para a vida. De certa maneira, a gente só pode saber se isso está acontecendo se a gente dá conta de responder uma pergunta que eu ouvi o Carlos Rodrigues Brandão fazendo em 2014. Ele dizia o seguinte, qual é o principal conhecimento que a escola precisa viabilizar para que uma criança de 9 ou 10 anos construa naquele momento? Que tipo de conhecimento ela precisa aprender na escola? Eu acho que se a gente matar essa charada, a gente dá conta de fazer um processo humano, né? Qual é a principal forma de conhecimento? Qual é o tipo de conhecimento? Qual é o conhecimento que eu preciso agora, nesse nível educacional que eu estou agora? E para que esse conhecimento precisa me atender? No que ele precisa me atender? Né? Então, eu acho que essa é a grande pergunta. Que tipo de conhecimento cada um de nós precisa aprender no agora? Para quê? Para que esse conhecimento? Qual é esse conhecimento, esse instrumento do que na minha vida? Né? Então, é claro que para efetivar esse tipo de formação, uma formação voltada para a formação cidadã, para a formação humana, é preciso desenvolver estratégias metodológicas e habilidades de aprender com consciência crítica, que é um aspecto fundamental na capacidade coletiva de qualquer coletivo se organizar e exercer sua autonomia. Então, antes de qualquer ato, é preciso assegurar que as proposições que se traduzem para os excluídos, principalmente para os excluídos, elas tenham minimamente as condições, né, de garantir a oportunidade de igual teor para qualquer pessoa em qualquer nível educacional. Então, eu acho que dessa forma a gente pode reafirmar o papel fundamental da educação,
que é voltada para a cidadania, a sua capacidade de formação e de transformação da nossa realidade social política. E acho que o maior potencial, assim como o maior desafio, independente da modalidade educacional que nós estamos, é superar o intelectualismo mercantil e formar pessoas posicionadas em defesa da vida. Eu acho que esse, sim, é o nosso grande desafio. Fazer formação humana, formação profissional, voltada para a defesa da vida. Valentim, eu não sei se ficou, silenciou e agora já são 21 horas e 21 minutos. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, como que tá da tua parte, Valentim, também? Acho que tá bom, né? Estamos 2 horas aí, né? Então, eu só queria reforçar o Gustavo, que é o nosso assessor, ele colocou, vou postar aqui novamente no chat público, aqueles alunos depois que quiserem solicitar, né, a declaração de participação. A gente tem acompanhado aqui, eu tenho acompanhado no webconferência e o Emerson no YouTube a participação dos alunos. Quer dizer, a gente fala dos alunos, né, mas na verdade, a participação de todos, né, e quem tem interesse de uma declaração da participação, né, como a gente disse para os alunos, pelo menos para o nosso curso, a gente iria considerar aí para as atividades formativas, né, e já avisar a todos que acompanhem lá pelo site da universidade, pelas conversas entre os grupos, que a gente pretende dar continuidade em mais temas para a gente estar discutindo, como esse que o Valentim colocou, né? Eu acho que foi extremamente produtivo essa fala de hoje do Valentim, né? Nos coloca, né? Permitiu a gente fazer um debate. Eu acho que eu fiquei muito satisfeito com a participação dos alunos, né? Sejam aqueles que colocaram perguntas ou aqueles que só acompanharam, porque a gente tinha colocado as nossas reuniões, as participações de alunos eram poucas, né? As conversas com outros colegas, a gente viu que também a participação era pouca nos grupos de discussão, às vezes, etc. Eu acho que, de certa forma, deu um up aí, uma motivada, né? A semana que vem a gente está previsto, eu e o Emerson, mas a gente vai amadurecer um pouco ainda a temática, né? De repente a gente fazer uma fala eu e ele juntos, ou fazer separados, cada um dentro da sua temática, a gente faz uma semana, depois outra. E, obviamente, a gente vai dando continuidade nisso depois nas nossas reuniões de Câmara aí para a gente poder colocar, né? A gente colocar aí discussões futuras, né? A princípio, assim, dentro do que eu e o Emerson já temos aí, a gente já pode falar da questão da transversalidade da educação ambiental, provavelmente a gente vai colocar um tema, e possivelmente também formação de professores, né? E aí fica o convite aí para o pessoal que tiver interesse de participar, né? Acompanhe então, olhe no site da Universidade do Setor Litoral. Então é isso, né? Não sei se alguém quer fazer alguma fala a mais aí antes da gente terminar. Eu só vou agradecer o pessoal também que participou, o pessoal que enviou pergunta aí, acompanhou nós pelo Facebook, pelo YouTube, pela página. Dizer que sempre é um grande prazer a gente estar podendo refletir um pouquinho junto com vocês sobre os processos educativos. Enfim, nós estamos vivendo um momento de grande desafio, mas eu acho que ele é um momento também de possibilidades, né, de superação desses desafios, e o mundo que nós sonhamos é isso mesmo, ele precisa ser construído, não está dado, não está posto, e cabe a nós, em cada um, em sua realidade, se desafiar com os recursos que tem, com as técnicas que domina, com as metodologias que consegue implementar e construir um mundo melhor. Como o Freire falou, a educação só é uma alavanca transformadora enquanto sendo alavanca transformando a realidade. Então, nós temos a obrigação, pela profissão que nós escolhemos, né, como educadores, de utilizar esta profissão como alavanca transformadora da nossa realidade.
Então, eu acredito nisso. Eu acredito que sim, que é possível e que o impossível realmente não existe, né? Existem coisas improváveis e dentro das coisas improváveis existem as prováveis. Então, vamos pensar nas possibilidades o quanto antes, iniciar o mais rápido possível essa transformação social que ela, mais do que nunca, ela é urgente. Pessoal, acho que vamos finalizando, então, se alguém quiser fazer mais uma colocação. Eu já vou me despedindo aqui, boa noite a todos, muito obrigado. É um grande prazer que eu estou vendo o número de pessoas que estão acompanhando, né? Nós estamos com 3 canais aí, e acho que realmente foi uma noite bem produtiva.